Em meio a tensões com o Hezbollah, Israel planeja invadir o Líbano, diz mídia. As forças de defesa de Israel elaboraram planos para a invasão no Líbano, com o objetivo de afastar o grupo Hezbollah do sul do país, conforme divulgou a imprensa. A decisão foi tomada em resposta aos ataques transfronteiriços lançados pelo grupo nas últimas semanas, informou a Newsweek nesta segunda-feira, 18 de 12 de 2023, citando o porta-voz do exército israelense, Jonathan Conricus. Os confrontos entre as partes intensificaram-se desde o início dos mais recente conflito entre o Estado judaico e os palestinos em outubro, desencadeado pelo ataque surpresa dos combatentes normais em Gaza, que resultou na morte de aproximadamente 1.200 pessoas e no sequestro de mais de 200 reféns. Devido a uma campanha de bombardeios de Israel em Gaza, causou a morte de mais de 18,7 mil pessoas, conforme o Ministério da Saúde local. O grupo militante libanês Hezbollah expressou o apoio ao Hamas, mas seu líder, Hassan Nasrallah, afirmou que não lançarão ofensivas significativas contra Israel, a menos que sejam provocados ou que o braço armado do movimento palestino esteja à beira da derrota. Apesar disso, as forças armadas israelenses decidiram que não podem ignorar o que define como uma ameaça iminente. Representados pelo grupo libanês, desenvolveram plano para invadir o sul do Líbano e empurrar os militantes para o norte até o rio Litani, conforme relatou o The Times. Segundo Conricus, foram aprovados planos e cronogramas definidos para a prontidão, conforme relatado pelo jornal. Ele afirmou que, embora haja uma janela de oportunidade para a paz, as forças israelenses estão preparadas para manter a segurança dos cidadãos israelenses. Assim como estamos desmantelando o Hamas em Gaza e garantindo que não haja uma ameaça militar contra os israelenses que vivem no sul de Israel. Faremos o mesmo, se necessário, contra o Hezbollah. Teria dito com Ricos, a jornalista, segundo a Newsweek. Em entrevista exclusiva à RT na semana passada, o porta-voz do Hezbollah, Raji Mohamed Afifi, afirmou que o grupo planeja manter o ritmo atual da guerra, descrevendo como uma de apoio e solidariedade ao povo palestino. Até o momento, o governo israelense não se pronunciou publicamente sobre a possibilidade de lançar uma ofensiva militar. No entanto, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou anteriormente que Beirute seria transformada em Gaza se o Hezbollah iniciasse uma guerra total contra as forças armadas israelenses. De reino tribal a grande centro comercial em 70 anos, Emirados Árabes Unidos chegam ao BRICS. Região cercada por mar e deserto que até a década de 1950 tinha a maior parte da população vivendo em tendas construídas em folhas de palmeira, os Emirados Árabes Unidos, que vão integrar os BRICS, a partir do próximo ano se consolida como um dos principais centros comerciais do mundo, passados mais de 70 anos. País que tem no Brasil seu principal parceiro econômico na América Latina, os Emirados Árabes Unidos só se tornaram nação independente em dezembro de 1971. Até então era um grupo de reinos tribais dominado pelos ingleses. Diante de uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o desenvolvimento da região ocorreu em uma velocidade quase astronômica. Classificou o professor de Direito Internacional da Universidade de Itaúna, Williander Francis Salomão, ao podcast Mundioca do Sputnik Brasil, apresentado pelos jornalistas Melinha Sadi e Marcelo Cartilho. A energia elétrica chegou em Dubai na década de 1950. A primeira faculdade foi implementada em 1970. Por isso eles gostam de mostrar essa opulência como uma vitória. Não para se gabar, mas como uma amostra do esforço coletivo que eles têm, explicou o autor do livro, Descobrindo os Emirados Árabes Unidos. A partir do próximo ano, o país do Oriente Médio se une aos BRICS, formado atualmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Grupo que também vai receber Egito, Etiópia, Arábia Saudita e Irã. Com a eleição de Javier Milei, a entrada da Argentina ficou em xeque. Quais são os 7 Emirados Árabes? Pergunta. Constituído por 7 federações: Abu Dubai, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Al
Kiwань e Ras Al Khaimah. O país saiu de uma economia totalmente dependente da exploração de petróleo para uma diversificada matriz. Hoje, 29% do produto interno bruto vem da indústria petrolífera. Mas, segundo o especialista, o índice já superou 80% na década de 1970. E a tendência é diminuir mais ainda porque o governo dos Emirados Árabes tem uma preocupação de se tornar cada vez menos dependente do combustível. A meta, ano após ano, seria justamente tornar o petróleo não tão relevante para a economia, como são hoje os mercados imobiliário, de tecnologia e de serviços, acrescenta. O país também tornou-se conhecido por atrair mão de obra qualificada. E atualmente 88% dos mais de 9,3 milhões de habitantes são estrangeiros. O mercado econômico também abriu-se para o mercado mais liberal, para que outras pessoas dos outros países próximos ou não fixassem residência, enfatizou. Com relação à religião, a maioria é muçulmana, mas há um grande grupo de católicos que são quase 1 milhão de pessoas. Quais cidades formam os Emirados Árabes Unidos? Pergunta. Turismo internacional, tecnologia, energia limpa e sustentabilidade. Cada vez mais o país quer ser lembrado pelas inovações que se concentram em duas federações. Dubai virá um ponto central, comercial e econômico. Não só para o Oriente Médio, mas todo o eixo Europa, África e Ásia. Já Abu Dubai é o estado onde nasceu o petróleo, a exploração, diz. Conforme o pesquisador, cada ida ao país revela uma surpresa por conta das constantes mudanças nas cidades. Tem projetos em Abu Dubai, no resto do país, de utilização de carros elétricos. De abolir o uso do papel, por exemplo. Tem o Museu de Louvre em Abu Dubai, existe o Parque da Ferrari. São tantas atrações turísticas que em 20 dias é impossível você ver tudo isso, enfatiza. Lembrando que todos os anos o território recebe mais de 20 milhões de turistas, número maior que o do Brasil. Com 2 viagens só neste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dos Emirados Árabes Unidos vem. No Brasil, seu principal parceiro econômico da América Latina. Só em abril foram anunciados investimentos de 12 bilhões para a produção de diesel verde a partir da Carnaúba e do D&D na Bahia. Podemos nos beneficiar mais ainda com a questão do petróleo e as zonas francas do país, que são mais de 40. Ainda uma abertura comercial, então vai haver ainda mais ligação social e empresarial entre as duas nações, pontua. Fortalecimento dos BRICS. Também é um podcast mundial com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Marcos Figueiredo, comentou a importância da entrada dos Emirados Árabes Unidos, que historicamente tem fortes relações com os Estados Unidos, no BRICS. Porém, cada vez mais o país busca intensificar laços com outros países, a exemplo da recente visita do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Só vamos entender a relevância da entrada do país se pensarmos o que é o bloco. Com a mudança da estrutura internacional e a ascensão da China, houve tentativas de fazer mudanças nessa ordem, e que tiveram resistência dos Estados Unidos. Consequentemente, começaram a se formar instituições alternativas como o BRICS, que se tornou uma organização multilateral. E tudo isso, conforme o especialista questiona, a velha ordem formada após a Segunda Guerra Mundial, sob a liderança dos Estados Unidos, é onde entram os Emirados Árabes. A expansão do BRICS denota uma estratégia por parte da China muito assertiva e inteligente, de modo geral, busca trazer os países do sul global, que questionam um pouco essa ordem, e ao mesmo tempo asseguram uma fonte de segurança energética, afirma. Além disso, o especialista acredita que o país árabe será cada vez mais importante para o novo banco de desenvolvimento, o Banco BRICS, que, segundo ele, servirá como alavanca para impulsionar as transações entre os países com o uso de outras moedas, para além do dólar. Podem trazer um aporte significativo de capital de investimento nessa nova instituição que, de certa maneira, questiona o Banco Mundial, na sua versão americana. E o que acaba acontecendo, em resumo, é que os Emirados Árabes Unidos ajudam a legitimar ainda mais essa instituição multilateral que é o BRICS. Rússia pede que a comunidade internacional não interfira na questão de Esequibo. Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, pediu que a comunidade internacional não interferisse nas discussões diplomáticas sobre Esequibo, território em disputa jurídica entre a Guiana e a Venezuela. A diplomata ainda destacou que manter a América Latina como uma zona de paz livre de qualquer tipo de conflito é do interesse de todos os países da região e do mundo. Os problemas latino-americanos devem encontrar soluções latino-americanas, afirmou. Nas palavras da representante oficial, foi de fundamental importância a moderação e a disponibilidade que os chefes de Estado demonstraram ao buscar uma via diplomática para resolver suas diferenças em conformidade com o direito internacional. Ela ainda elogiou os presidentes Nicolás Maduro da Venezuela e Arfan Ali da Guiana por enfatizarem a
inadmissibilidade da interferência externa nos assuntos da região. Estamos satisfeitos que o entendimento mútuo alcançado pelos presidentes tenha permitido reduzir o grau de tensão nas relações bilaterais e avançar o diálogo em uma direção mutuamente satisfatória, disse Zakharova. A disputa por Esequibo entre a Venezuela e a Guiana já tem mais de 100 anos, a área do território é de cerca de 160 mil quilômetros e possui grandes riquezas como reserva de petróleo. A Alemanha anuncia o maior envio de tropas de sua história recente para perto da fronteira da Rússia. Berlim enviará 5 mil militares para a fronteira da Lituânia com Bielorrússia. Um dos principais aliados de Moscou, que faz fronteira com a região de Kaliningrado, o enclave mais ocidental da Rússia. Os governos da Alemanha e da Lituânia anunciaram nesta segunda-feira, 18 de 12 de 2023, um esboço do que será o maior envio de tropas alemãs em solo estrangeiro da história moderna. O plano estabelece que uma brigada de 5 mil militares alemães ficará estacionada a menos de 20 km da fronteira da Lituânia com a Bielorrússia. Um dos principais aliados de Moscou, que faz fronteira com a região de Kaliningrado, o enclave mais ocidental da Rússia. Dos 5 mil militares serão 4.800 soldados e 200 especialistas. Com o plano Berlim, que já lidera uma força multilateral da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Lituânia, vai aumentar a sua presença militar no país báltico. O acordo foi selado durante a visita do ministro da Defesa alemão Boris Pistorius à Lituânia, onde se encontrou com seu homólogo lituano Arvydas Anušauskas, na capital Vilnius. A maior parte das tropas alemãs ficará baseada no campo de treinamento de Rudninkai, localizado no sudoeste do país, próximo à fronteira com Belarus. O restante será hospedado em uma área militar perto da vila de Rukla, onde a Alemanha mantém um grupo de batalha presença avançada reforçada, composto por tropas da OTAN desde 2017. A OTAN afirmou que a presença do grupo em Rukla foi uma consequência da decisão da Crimeia de voltar a se juntar à Rússia. Por sua vez, Moscou considera a movimentação das tropas da OTAN próxima à fronteira da Rússia como uma ameaça à segurança nacional do país. O envio de tropas alemãs para a Lituânia é recebido com ceticismo na Alemanha. Recentemente, o parlamento alemão, Johann Vanderfol, afirmou que se o conflito eclodisse hoje, o exército alemão esgotaria suas munições em 2 dias. A Alemanha tem sido uma das maiores fornecedoras de armamentos à Ucrânia e seu conflito com a Rússia atrás apenas dos Estados Unidos. Turquia lucrou cerca de 2 bilhões importando petróleo da Rússia, diz mídia. A Turquia poupou uma quantidade significativa de dinheiro com o petróleo da Rússia e contribuiu para reduzir o seu déficit comercial, revelam dados agregados da agência britânica Reuters. A Turquia e as empresas turcas conseguiram economizar cerca de 2 bilhões em 2023 ao aumentar as importações mais baratas de petróleo bruto e derivados russos. Calculou a Reuters com base nos dados do grupo da Bolsa de Valores de Londres e nas estimativas dos comerciantes. A Turquia tem pagado entre 25 a 150 a menos por tonelada neste ano em comparação com os preços de tipos semelhantes no Mediterrâneo. O cru custou cerca de 5 a 20 dólares por barril a menos, escreveu na segunda-feira a agência. A China e a Índia importam mais petróleo da Rússia do que a Turquia, mas a proximidade de Ankara com os portos bus significa um transporte mais barato, que permite ao país economizar mais do que outros compradores. Além disso, as importações de energia mais baratas ajudarão a Turquia a reduzir o seu déficit comercial e a aliviar a pressão sobre a sua moeda nacional, a lira. As importações de petróleo bruto Urals russo para a Turquia aumentaram em novembro para um recorde diário de 400 mil barris, o que representou 14% do volume total das exportações russas de petróleo por via marítima. De janeiro a novembro, as importações de petróleo e derivados da Rússia aumentaram em 200%. Segundo uma fonte comercial da Reuters, os suprimentos da Rússia para a Turquia aumentarão nos próximos meses. Em meio à retomada das entregas de petróleo da Rússia, Lukoil, para a refinaria estar de propriedade da Companhia Petrolífera Estatal da República do Azerbaijão, na Turquia.
Quem poderia instalar um equipamento de espionagem no gabinete do alto comandante da Ucrânia? Pergunta. O serviço secreto da Ucrânia encontrou dispositivos de espionagem que não funcionavam no futuro escritório do comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, o general Valery Zaluzny, no domingo 17 de 12 de 2023. O SBU supostamente encontrou dispositivos de escuta durante uma inspeção nas instalações que seriam destinadas a Zaluzny. A agência lançou uma investigação criminal após a descoberta. Comentando o assunto, Zaluzny especificou que o local onde os dispositivos foram encontrados não era utilizado havia muito tempo. Esta é a sala que eu deveria usar hoje, disse o general a repórteres nesta segunda-feira. Pode haver várias versões, disse Vladimir Olenik, político ucraniano e ex-deputado do Verkhovna Rada, parlamento ucraniano. Em primeiro lugar, todos sabem que Zaluzny é um concorrente político do Vladimir Zelensky. A classificação de Zaluzny é 2 vezes mais elevada, algo em torno de 75%. A de Zelensky é de 32, explicou. Segundo Olenik, quem instalou os dispositivos poderia ter sido o pessoal de Zelensky, tentando descobrir o que estava acontecendo no círculo imediato do general. Da mesma forma, poderia haver interesse em assuntos além dos militares, explicou ele. Muitos oficiais começaram a apoiar Zaluzny recentemente, continuou o político. Referindo-se em particular ao maior general Sergei Krivovnos, antigo vice-secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional. Há pouco tempo ele criticou especialmente Zelensky e sua comitiva. Da mesma forma, poderia ter sido os serviços especiais russos interessados no que está acontecendo nas instalações militares ucranianas, continuou o político. Por outro lado, aqueles equipamentos poderiam ter sido do pessoal de Zaluzny, disse o interlocutor da Sputnik. Dispositivos de escuta telefônica foram descobertos no gabinete do general e na sala dos assistentes. É claro que isso poderia aumentar a classificação de Zaluzny. Isso poderia criar uma imagem de Zaluzny como alguém que é pressionado, perseguido. Segundo Olenik, existem 2 agências de inteligência que poderiam estar por trás do incidente. Uma é o Serviço Secreto Ucraniano subordinado a Zelensky. A outra é a Direção Principal de Inteligência do Ministério de Defesa da Ucrânia, chefiada por Kirill Budanov. O político ucraniano explicou que Budanov não está subordinado ao chefe do Estado-Maior, mas sim ao Ministério da Defesa, ou seja, um departamento político chefiado por um funcionário civil. Atualmente, o Ministério é presidido por Rustem Umerov. Olenik não excluiu que a direção principal da inteligência possa levar a cabo conspirações políticas, especialmente tendo em conta que anteriormente esteve envolvido em escutas telefônicas de agências anticorrupção controladas pelos Estados Unidos. O que está por trás do time? Pergunta o general Zaluzny. Está sendo cada vez mais responsabilizado pelo presidente Zelensky e por sua comitiva pela contraofensiva fracassada. Segundo Olenik, sem nomear Zaluzny, Zelensky alertou os generais ucranianos contra a interferência na política do país. No final de novembro, a publicação The Economist afirmou que as relações entre Zelensky e Zaluzny eram terríveis. Além disso, no mês passado, a deputada Mariana Bezuglaya, do Partido Servo do Povo de Zelensky, acusou Zaluzny da confusão que se desenrolava, bem como de não ter oferecido uma visão estratégica para 2024. Bezuglaya chegou ao ponto de propor a demissão do comandante superior, observou Olenik. Nessa circunstância, a descoberta do equipamento de escuta poderia fazer o jogo de Zaluzny e tornar um herói de guerra injustamente perseguido aos olhos dos ucranianos. Olenik lembrou que antes da descoberta dos dispositivos de espionagem, Gennady Shastyakov, assessor próximo de Zaluzny, foi morto de forma suspeita por uma explosão de granada no início de novembro, após a publicação de um artigo do general sobre o fracasso da contraofensiva. É possível que Zaluzny tenha dado um sinal aos seus patronos ocidentais de que temos um problema aqui, continuou Olenik. Se o ouvirem, os serviços de inteligência ocidentais certamente intervirão, porque
As conversas com os norte-americanos, com os generais da OTAN e assim por diante, também poderia ter sido alvo. Como regra, tais incidentes recebem atenção especial do Serviço de Inteligência dos países ocidentais, a fim de evitar o vazamento de informações. O governo Zelensky enfrenta cada vez mais pressão devido à diminuição do apoio financeiro e militar ocidental. A contraofensiva fracassada, bem como os problemas econômicos internos que ele parece ter, arrefeceram o entusiasmo delicioso do Ocidente. Taiwan anunciou que confiscará barcos chineses para evitar a pesca e ações ilegais da China. A legislatura de Taiwan aprovou uma emenda à lei que permitirá ações mais resolutas e agressivas contra embarcações do continente que entram na zona marítima da ilha. Peipei apreenderá dragas de areia e barcos de pesca da China continental que cruzarem as águas taiwanesas para impedir a mineração ilegal de cascalho e as crescentes incursões de flotilhas civis. Do outro lado do Estreito de Taiwan, relatou nesta segunda-feira, 18 de 2023, o jornal chinês Sul China Morning Post. A medida aprovada também nesta segunda-feira pela legislatura de Taiwan emenda a lei sobre a zona econômica exclusiva e a plataforma continental. A revisão prevê que os navios ou outras máquinas ou equipamentos usados ilegalmente para a escavação de areia e cascalho na zona econômica exclusiva de Taiwan ou na plataforma continental devem ser confiscados, independentemente de quem seja o proprietário das instalações. A operação também visa combater a chamada tática de zona cinza imputada a Pequim, que inclui táticas coercitivas que não chegam a nível de ações militares. Na última década, dezenas de dragas de areia da China supostamente entraram nas águas da ilha para extrair ilegalmente a areia do fundo do mar, com intervenções frequentes da Guarda Costeira de Taiwan para impedir isso. Além de aumentar a pena máxima de prisão por essa violação de 5 para 7 anos, os legisladores também dobrarão a multa para 100 milhões de novos dólares taiwaneses. Com a aprovação da lei revisada da terceira e última leitura de hoje, qualquer draga chinesa envolvida em operações ilegais será confiscada, independentemente de quem seja o proprietário da embarcação, resumiu Hua Bing, ministro dos Assuntos Oceânicos da ilha. A China não reconhece Taiwan como Estado independente e promete um dia reintegrar a ilha. Os Estados Unidos, apesar de também não considerar o território formalmente um país, têm relações extensas com ele, incluindo o fornecimento de armas. Por que os místicos caças MiG-31 da Rússia causam medo em toda a Ucrânia? Pergunta. Sempre que um avião interceptador supersônico russo MiG-31 decola de uma base aérea russa perto da Ucrânia, isso provoca pânico entre os militares ucranianos, de acordo com a mídia norte-americana. Então, por que o governo de Kiev fica aterrorizado quando estes aviões de guerra sobem aos céus? Pergunta. Equipados com mísseis de radar e mísseis de última geração, o caça MiG-31 provou-se altamente eficiente na condução de missões de patrulha durante a operação militar especial em andamento de Moscou. Cada vez que o MiG-31 decola, dispara um alerta de ataque aéreo em toda a Ucrânia, desencadeando perturbações significativas na economia nacional. Segundo relatos da imprensa ucraniana, os meios de comunicação social se queixaram de que a Rússia está encerrando essencialmente uma parte substancial do setor empresarial da Ucrânia, simplesmente alternando o MiG-31 e lhe permitindo voar por mais tempo. O presidente russo Vladimir Putin anunciou no dia 18 de outubro que os caças MiG-31 armados com mísseis balísticos hipersônicos lançados pelo Ar-Kinzhal patrulhariam permanentemente o espaço aéreo neutro sobre o Mar Negro. Em resposta às observações de Putin, Yuri Ignat, porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, disse à mídia nacional que durante as missões de patrulha acima mencionadas por caças MiG-31 armados com sistema de mísseis Kinzhal, um alerta de ataque aéreo seria declarado em toda a Ucrânia. Ignat afirmou que o poder aéreo russo poderia atacar a Ucrânia com o Kinzhal tanto do norte quanto do leste, no Mar Negro. O cerne da questão aqui é que a aeronave supersônica MiG-31 desempenha um papel crucial ao permitir que o míssil Kinzhal atinja velocidades hipersônicas. O míssil é lançado de uma altitude de aproximadamente 20 km e uma velocidade de pelo menos 1.500 km por hora. Esta aceleração inicial permite ao Kinzhal atingir uma velocidade máxima única de 8 a 10 vezes a velocidade do som.
tornando-o altamente letal e quase impossível de interceptar. O míssil tem ainda um alcance de cerca de 1.500 a 2.000 quilômetros. Mas isso não é tudo. O MiG-31 teve certa mística no Ocidente, visto que algumas de suas capacidades geraram uma série de especulações, de acordo com a revista The National Interest. O caça MiG-31, para todos os climas, possui aviônicos digitais de última geração e motores turbofan eficientes com baixa taxa de bypass, que permitem um aumento no alcance de combate. De acordo com o meio de comunicação, além disso, com uma velocidade máxima de 3.000 km por hora, o MiG-31 é considerado um dos caças de combate mais rápidos do mundo. A capacidade do avião de guerra de operar em grandes altitudes foi bem demonstrada. Em um exercício recente realizado em outubro, o MiG-31 operou com sucesso na estratosfera sobre o mar do Barents. A tripulação de um caça MiG-31 de um regimento de aviação composto separado da Frota do Norte praticou elementos de combate aéreo na estratosfera, anunciou o Ministério da Defesa russo. Como parte do exercício, o MiG-31 subiu a uma altitude impressionante de mais de 11.000 metros para interceptar e neutralizar um intruso simulado. No final de novembro, o Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo mostrando as tripulações de um caça MiG-31 pertencente à Força Aeroespacial Russa realizando missões de patrulha aérea na direção de Kherson. Taipei relata balões cruzando o estreito de Taiwan que diz serem da China. O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan falou da aproximação de 2 balões a altitudes superiores a 3 km ao largo do território, após um semelhante incidente em 7 de dezembro. 2 supostos balões meteorológicos chineses sobrevoaram no domingo 17 o estreito de Taiwan, mas permanecendo bem ao norte de Taiwan. Informou na segunda-feira 18 o Ministério da Defesa Nacional da ilha. O Ministério disse que os 2 balões foram detectados às 9h03 no horário local, 22h03 no horário de Brasília e às 14h43 no horário local, 13h43 no horário de Brasília, depois de cruzar a mediana do estreito 204 km a noroeste da cidade portuária de Kelingong, no norte de Taiwan. Os balões voaram a altitude de cerca de 3.230 metros. Dirigiram-se para o leste, desapareceram às 9h36 no horário local e às 16h35 no horário local, respectivamente, acrescentou o Ministério. O porta-voz Sun Linfang explicou que a avaliação inicial do Ministério é que se tratava de balões meteorológicos. Taiwan está em alerta máximo em relação às atividades chinesas, tanto militares quanto políticas, antes da eleição presidencial e parlamentar de 13 de janeiro. Trata-se da segunda vez neste mês que Taipei relatou sobre balões chineses nas proximidades, após o caso semelhante em 7 de dezembro. Em fevereiro, os Estados Unidos abateram o que disseram ser um balão de vigilância chinês, mas que, segundo a China, era um aerostato civil que se perdeu acidentalmente. Mais tarde, Pequim informou que o seu território foi violado diversas vezes por balões norte-americanos, mas sem referir isso previamente. Única arma desse tipo, mídia britânica destaca o complexo de mísseis russos Vanguard. O Ocidente não tem nada para se opor ao sistema de mísseis hipersônicos russos Vanguard, que pode atingir muitos alvos em todo o mundo em apenas meia hora. Esta é a única arma desse tipo no mundo. E o líder russo Putin diz que o Ocidente não tem meios para detê-la, diz o jornal britânico The Mirror. O jornal acrescenta que os mísseis Vanguard atingem o alvo a uma velocidade de 27 vezes maior que a velocidade do som. Para isso, os complexos de blocos manobrados hipersônicos vão além da atmosfera da Terra antes de atingir objetos-alvo ao redor do mundo em menos de 30 minutos. De acordo com o Ministério da Defesa, as unidades de planejamento hipersônico da Vanguard conseguem alcançar a velocidade de Mach 28, que é aproximadamente 7,5 km por segundo. Além do mais, o bloco executa manobras de uma trajetória imprevisível, o que torna quase impossível atingi-lo com armas antimíssil. Na semana passada, o comandante da Força Estratégica de Mísseis, o general Sergei Karatayev, disse que a Rússia modernizou 88% do sistema de mísseis da sua força.
Míssil balístico lançado pela Coreia do Norte tem capacidade de alcançar os Estados Unidos, alerta mídia. Míssil balístico lançado pela Coreia do Norte nesta segunda-feira, 18/12/2023, com uma trajetória normal, teria um alcance de 15 mil quilômetros, cobrindo todo o território dos Estados Unidos, escreveu a agência Kyodo, referindo-se ao vice-ministro da Defesa do Japão, Shingo Miyake. Levando em conta o peso da ogiva, o alcance poderia ser de 15 mil quilômetros, disse Miyake. Ele especificou que o míssil permaneceu em voo por 73 minutos. A altitude de voo do míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte ultrapassou 6 mil quilômetros. O projeto caiu fora da zona econômica exclusiva do Japão. O lançamento de um míssil balístico em uma trajetória alta ocorreu na manhã desta segunda-feira, 18/12/2023, horário local, em direção ao mar do Japão. Até agora, neste ano, Pyongyang já realizou cerca de 20 testes de mísseis, incluindo o primeiro teste de um míssil balístico intercontinental de combustível sólido, o Hwasong-18. O Gazprom bate novo recorde de entregas diárias de gasodutos para a China. O feito ressalta a importância da parceria de Moscou com a China e surge em um momento no qual a Europa enfrenta uma crise econômica decorrente de sanções sem precedentes impostas à Rússia, bem como do custo das exportações de gás natural liquefeito dos Estados Unidos. No domingo, a gigante russa do gás, Gazprom, informou que havia estabelecido um novo recorde diário de entregas para a China. A empresa não revelou o volume de gás que enviou ao parceiro correspondente à entrega no sábado, 16 de dezembro, mas sublinhou que trabalha para aumentar o fornecimento a Pequim através do gasoduto Power of Siberia, Força da Sibéria, chave para atingir esse teto. Em 16 de dezembro, o pedido da China para fornecimento de gás russo através do gás Power of Siberia, excedeu mais uma vez as obrigações contratuais diárias. A Gazprom entregou todos os volumes solicitados e estabeleceu um novo recorde histórico no fornecimento diário de gás à China, informou a empresa de energia em um comunicado. O Power of Siberia é o principal gasoduto que se estende da Rússia à China e percorre cerca de 3 mil quilômetros. Considerando apenas o ano passado, o gigante de gás russo exportou 15,4 bilhões de metros cúbicos através do gasoduto e até 2023 as estimativas prevê que atingirá os 22 bilhões. Em setembro, o Ministério da Energia da Rússia também estimou que as exportações atingirão os 30 bilhões em 2024. Atingirão na quinta-feira, 14 de dezembro, a Gazprom anunciou planos de cooperação com a China National Petroleum Corporation para o próximo ano, que podem incluir possível fornecimento de gás russo através da Mongólia. O projeto foi denominado Power of Siberia 2, ou gasoduto Altai, com capacidade projetada para transportar 50 bilhões de metros cúbicos por ano. O primeiro-ministro do Níger disse que o país está preparado para enfrentar uma intervenção militar. O Níger não descarta a possibilidade de haver uma intervenção militar no seu território, mas está preparado para não deixar isso acontecer, afirmou o atual primeiro-ministro do país, Ali Mahamane Lamine Zeini, em entrevista à Sputnik. Ninguém deve ter ilusões, algo pode acontecer a qualquer momento, mas lembre-se que temos um exército experiente, um exército mais forte que os terroristas, declarou o primeiro-ministro do Níger. No dia 26 de junho, um grupo de oficiais integrados do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria proclamou a destituição do então presidente do Níger, Mohamed Bazoum, alegando contínua deteriorização da situação de segurança e fraca economia e governança social. No dia seguinte, o comando do exército nigerino anunciou que se juntaria aos golpistas para evitar um banho de sangue e preservar a integridade física de Bazoum. Seguidamente, no dia 28 de julho,
foi anunciado que Tishane, antigo comandante da Guarda Presidencial, assumiria a liderança do Conselho e o cargo de presidente de transição do Níger. Numerosos países e organizações internacionais condenaram veementemente o golpe militar no Níger. Como resposta à ação, suspenderam o programa de cooperação com países africanos e exigiram a restauração da ordem constitucional. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental ordenou, no início de agosto, a ativação e o envio de sua força de reserva para uma possível intervenção militar no Níger, sem excluir a opção de uma solução política. Coreia do Norte dispara novo míssil balístico. A Coreia do Norte disparou um novo míssil balístico na manhã desta segunda-feira, 18 de 12 de 2023, horário local, contra o mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, segundo informou a imprensa sul-coreana, citando fontes militares. A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado no Mar do Japão, informou a agência Yonhap, citando o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. No domingo 17, o mesmo meio de comunicação noticiou outro míssil balístico lançado por Pyongyang em direção ao Mar do Japão, que, segundo o Ministério da Defesa japonês, voou cerca de 400 km, chegando a uma altitude de cerca de 50 km antes de cair no Mar do Japão. No lado oriental da Península Coreana, fora da zona econômica exclusiva do Japão. O Ministério da Defesa japonês informou que o míssil norte-coreano lançado recentemente também vai cair fora da zona econômica do Japão. Em 15 de dezembro, Seul presumiu que a Coreia do Norte lançaria um míssil balístico intercontinental neste mês de dezembro. Até agora, neste ano, Pyongyang já realizou cerca de 20 testes de mísseis, incluindo o primeiro teste de um míssil balístico intercontinental de combustível sólido, o Hwasong-18. Empresas ocidentais declaram perda de mais de 100 bilhões após deixarem Rússia, diz mídia. As empresas ocidentais que anunciaram a sua retirada da Rússia após o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia em 2022 sofreram perdas de mais de 103 bilhões, informou The New York Times neste domingo. A reportagem observou que a Rússia tem conseguido se beneficiar da saída de empresas ocidentais, inclusive ditando as condições para que retirem os seus negócios do país. Muitas das saídas foram motivadas por pedidos de Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, que via nisso uma forma de machucar a economia russa. Centenas de empresas atenderam ao chamado políticos ativistas, previram que isso ajudaria a estrangular a economia russa e a minar o esforço de guerra do Kremlin, afirmou a reportagem. Após o início da operação militar, em 24 de fevereiro de 2022, os países ocidentais expandiram significativamente a sua lista de sanções contra Moscou. A União Europeia, em particular, já adotou 11 pacotes de sanções. Além disso, a reportagem afirma que, embora a Ucrânia estivesse preocupada com imperativos de curto prazo, como pedir mais ajuda, a estabilidade da economia russa permitiu a Moscou pensar no longo prazo. Brasil acerta em querer presença de Putin na cúpula do G20, avalia especialista. Em entrevista publicada nesta segunda-feira, 18 de 12 de 2023, o assessor especial da presidência, o embaixador Celso Amorim, afirmou que o Brasil quer a presença de Vladimir Putin para a cúpula do G20 e que a ausência da Rússia torna a conferência incompleta. Para o especialista, a posição do emissário é correta. O Celso Amorim está falando a verdade. Qualquer reunião que envolva blocos internacionais sem a Rússia não tem exatamente muito sentido, afirmou Fred Leite Siqueira Campos, professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador do grupo de estudo e pesquisa sobre a Rússia, PRORUS. O Rio de Janeiro será a sede do próximo encontro dos líderes das 20 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. As reuniões ocorrerão em novembro de 2024, na capital fluminense. O Brasil assumiu a presença do grupo em dezembro deste ano. Amorim concedeu uma entrevista ao UOL, ressaltando a importância da Rússia, considerando que a ausência do país torna a conferência incompleta. Nós queremos que Putin venha. Uma conferência do G20 sem a Rússia é uma conferência incompleta. Se formos falar
de temas como reforma da governança global, como ignorar a Rússia? Pergunta. A Rússia é um ator necessário. Sua ausência vai contra o interesse do G20, afirmou o diplomata. A participação de Putin na cúpula do G20, que será sediado no Brasil no segundo semestre de 2024, ainda não é certa. Uma eventual presença de Putin na cúpula do G20, além de sua genuína importância de representação para o sul global, conforme afirmou o professor, demonstrará ao mundo uma posição firme por parte do Brasil. Espero que o governo brasileiro tenha pulso suficiente para fazer com que a sua vontade seja colocada na ordem do dia e em prática. Por outro lado, Siqueira Campos admite que bancar a posição não será tarefa fácil. Não podemos ser ingênuos o suficiente para não perceber que o assim chamado Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, vai pressionar de maneira violenta e certamente até vai fazer protestos e tudo mais. Mas o mundo é assim mesmo. Qual é a relação do Brasil com a Rússia? Pergunta. Fred Leite Siqueira Campos nota que ao longo da última meia década, talvez um pouco mais, a posição do Brasil é independente em relação ao posicionamento russo. Se você pegar os países do BRICS, o país menos alinhado às questões relacionadas à Rússia foi o Brasil, disse Siqueira Campos. Isso acontece, segundo o pesquisador, porque entre todos os países que compõem o BRICS, o Brasil é o país mais dependente política e economicamente dos países do Ocidente. De certa forma, isso fragiliza muito o Brasil, digamos assim. Tentar ter uma política independente em relação ao Ocidente, por causa dessa dependência, que não é uma dependência também de hoje, mas uma dependência histórica. O Brasil se constitui como nação já nascendo dependente do Ocidente. A dependência citada pelo professor é um dos percalços para o Brasil se colocar de maneira mais independente no cenário internacional. Para mitigar essa dificuldade, Siqueira Campos sugere uma aproximação verdadeira em termos econômicos, políticos e tecnológicos com os países do BRICS. Inclusive contando com os países que vão compor o bloco expandido. O Brasil é o que mais tem a ganhar em termos de uma cooperação sul-sul. O Brasil tem muitas fragilidades, nas quais China e Rússia, em especial, podem certamente ser parceiros importantes nesse processo de desenvolvimento da economia nacional, de desenvolvimento da soberania nacional brasileira, afirmou. Já a postura neutra do Brasil em relação aos assuntos globais que interessam a Rússia é vista como um aspecto positivo pelo pesquisador. A postura brasileira no cenário internacional é historicamente uma postura de ser mediador, de sempre buscar a paz, de não tomar, ao menos explicitamente, nenhum lado. Isso tem sido a tônica, entre aspas, desde sempre da política externa brasileira. A Rússia na cúpula do G20. Para Siqueira Campos, a presença russa, de uma maneira ou de outra, deve acontecer por conta da relevância do país. Segundo ele, quaisquer discussões sem a presença da Rússia inviabilizariam avanços sobre o assunto das relações internacionais. Como a Rússia é um ator importante no cenário, o professor acredita que, caso Putin não venha, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ou outro representante do alto escalão do governo russo deverá comparecer à cúpula.